Justamente quando ele passou a colina, here come a man behind him, dressed in black with his head down, a sowing seed. aqui veio um homem atrás dele, vestido de preto, com sua cabeça inclinada, plantando sementes. And when the good seeds come up, it was wheat. E quando as sementes boas saíram, era trigo. And when the bad seeds come up, it was weeds. E quando as sementes más saíram, era joio. And then there come a great drought on the earth. E então veio uma grande seca na terra. And the wheat had its head hanging over just about perished, wanting water. E o trigo tinha a cabeça caída, quase perecido, querendo água. I've seen all the people with their hands up praying for God to send water. Eu vi todo o povo com suas mãos levantadas, orando que Deus mandasse água. Amém, amém. Deus abençoe nos. Nós vamos ler Lucas capítulo 3, versículo 2. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. Grande Criador, nós nos colocamos diante de Ti e suplicamos mais uma vez que a bênção do céu, através da palavra, manifeste a nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. As obras da carne e os frutos do Espírito. Bom, é muita coisa para se falar. Eu creio que dificilmente a gente coloca dentro de uma hora de pregação. Mas vamos dando aos pouquinhos este alimento. Temos aprendido que a palavra de Deus vem ao profeta. Do outro lado, a palavra só vem aos cheios do Espírito. O profeta, porque ele
é a manifestação de Deus, da palavra de Deus naquele dia. E o crente é a palavra também daquele dia. Em cada tempo que Deus manifesta, ele tem o seu profeta e tem também aqueles que creem no profeta, os quais estão cheios do Espírito. Então, para saber se nós estamos cheios do Espírito, nós temos que conhecer o que são as obras da carne e o que são os frutos do Espírito, para ver o que é que está em nós. Talvez achamos que estamos cheios do Espírito e estamos com as obras da carne alvoroçadas dentro de cada um de nós. Eu tenho alguma coisa para ler aqui na mensagem do profeta, mas eu sei que a gente entraria no outro sentido. Vamos ver o que Deus tem para nós neste momento. A Escritura afirma em Gálatas capítulo 5, verso 16 em diante: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, o desejo carnal. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Do outro lado você vai ver que um irmão carnal e o outro espiritual sempre está um debatendo, um contra o outro. É dentro da igreja, é dentro do lar. Você pode tirar isso do exemplo de dentro da família. Estas coisas estão dentro de casa. Não é apontar que está na casa dos outros. Está dentro de casa. Tem hora que está na casa do pastor, na casa do diácono, do obreiro, do membro. Porque todos nós somos tecidos de carne e espírito. Então, uma hora sobra para nós também, certo? Não vamos culpar todo mundo. Eu não quero dar uma mensagem para chamar apenas um irmão de carnal e o outro de espiritual, que aquele que é espiritual, ele vai saber entender o natural, o carnal. Mas, se não andamos no Espírito, então nós vamos cumprir, dar vazão, dar alimento aos desejos da carne. É só não andar no Espírito. Se andar no Espírito, dá vontade só de fazer as coisas espirituais. Mas se a gente parte para a carne, a qual todos nós temos, e só vamos livrar dela quando der o rapto, na grande transformação de um abrir e fechar de olhos. Então, num piscar de olhos a gente vai ser mudado, mas para ser mudado já tem que ser mudado muito. Nós temos aprendido isso. Esse tempo que temos aqui na terra, ouvindo a palavra, é ir mudando para que a mudança final que sobra para o eleito é uma coisa repentina. Pisca aí agora. Fecha os olhos e abre para você ver. É isso. A mudança final. Então, tudo já foi mudado antes. Esse espaço de tempo que temos aqui, 10 anos de crente, 20 anos de crente, 50 anos de crente, para que serve isso? Para isso. Para ir transformando, ir mudando. Agora, não é apenas ser crente, porque você tem que saber que você é a palavra da hora que você vive. A era de Pérgamo 24. É isto exatamente o que temos estado falando durante todo o tempo. Quando a noiva voltar para ser uma noiva palavra, ela produzirá as mesmas obras que Jesus produziu. A palavra é Deus. O Espírito é Deus. Eles todos são um. Um não pode agir em separado do outro. Isto você pensa dentro de uma igreja, que um irmão não pode agir separado do outro. Estão tendo necessidade de ajudar um ao outro, porque todos nós fazemos parte de um corpo.
Quando há um peso na mão direita, a esquerda vem. A direita não precisa nem falar, me ajuda. Não, a esquerda é do corpo. Ela vem e ajuda. Então tem gente que parece que não é do corpo. Hoje você tem que ver se você é do corpo da esposa. O corpo da esposa, de Cristo, ela sofre aqui na terra. Agora, se tiver uma mão de algum irmão, vai ajudar. Mas se não for do corpo, ela não vai ajudar. Aquela mão não vai ajudar. Porque não é do corpo. Então, o que é do corpo ajuda. A sua mão esquerda ajuda a direita, ou vice-versa. Vai ajudar porque é do corpo. Sente o prazer de ajudar. Faz força igual, sofre igual. Agora, tem gente que não é do corpo da esposa de Cristo. Então, se não é do corpo, não ouve igual também não. Não vê igual, não ouve igual. Mas se é do corpo, as pessoas vão sentir igual, vão ouvir igual. Elas vão fazer isso, porque elas são do corpo. Então a gente tem que perceber de que corpo a gente é. A gente começa a ajudar muito outras pessoas, começa a ajudar outro corpo. Ao invés de ajudar a família, que é o corpo da fé, aí começa a ajudar outros que não é nem do corpo da fé. A gente está provando que a gente não faz parte daquele corpo. Que tipo de família nós temos? Ali é onde nós ajudamos, damos a mão e ajudamos a nossa família. Assim, a família da fé é ajudada pelos irmãos da fé. Os irmãos, eles sabem, eu faço parte desse corpo. Nós somos aqui uma pequena congregação. Então, nós fazemos de tudo para ajudar um ao outro, em todos os sentidos. Nós ajudamos para orar, nós ajudamos para dizimar, para ofertar, porque nós somos daquele corpo. E se não somos do corpo, nós não fazemos nada por aquele corpo. Não fazemos nada, porque nós não estamos ligados àquele corpo, nós não sentimos as necessidades daquele corpo e, ao mesmo tempo, não podemos ser honrados com as glórias que aquele corpo recebe. Amém? Vamos aprendendo isso. Aí o irmão Branham diz, todos são um. Um não pode agir em separado do outro. Se alguém verdadeiramente tem o Espírito de Deus, ele terá a palavra de Deus. Assim também foi com os profetas. Eles tinham o Espírito de Deus habitando neles, e a palavra vinha a eles. O sacerdote, o Anás e o Caifás, eles esperavam que a palavra viesse a eles, mas eles não eram profetas. Então a palavra não podia vir a eles. E tem uma coisa, quando o sacerdote, o pastor, o obreiro, o evangelista, o apóstolo, rejeita a palavra que Deus deu ao profeta, você tem que saber que você está sem auxílio de Deus. Porque você tem que seguir aquela palavra que Deus deu ao profeta. Não adianta o pastor, eu sou um grande pastor, eu faço isso, faço aquilo, um grande movimento. Não adianta isso. Primeiro nós temos que ouvir o que Deus falou através do profeta, porque a palavra vem ao profeta. E a palavra vindo ao profeta, ele é quem nos ensina a dar os passos da fé. Então não adianta nós, como pastores, querer que a palavra venha a nós. Guarde bem. A palavra veio a João no deserto, porque ele era profeta. E havia Anás e Caifás, que eram sumos sacerdotes naqueles dias. A palavra não foi a eles. E eles eram os maiores personagens. E João era o menor personagem. Você olha pela Bíblia, João era o menor. E Cristo, quando chegou, era menor. E João chegou ao ponto de dizer, eu não sou digno de, abaixando, desatar as correias de suas alparcas. Ele sentiu que aquele que estava chegando era tão simples, mas era tão grande, e um era menor que o outro. E Jesus falou com respeito a João, que ele era o maior. E Jesus foi feito menor que os anjos. Olha o que Deus fez para poder nos redimir. Deus desceu à nossa altura, menor que os anjos.
ele se fez menor que uma criação dele mesmo. Isso foi o que Jesus fez. E Jesus era Deus em carne, era o Emanuel. Era Deus se fazendo menor do que os outros, para poder salvar os outros. Agora, isso é o que se faz dentro do lar, dentro da família. Se você quiser ser grande, você nunca pode ajudar quem quer que seja. Você tem que ser menor. É como conta a história, para gessar uma formiga, o pregador teve que diminuir e ser do tamanho de uma formiga. Aí ele pode pegar na formiga, na perninha da formiga. Agora vai com esse dedão grosso nosso pegar. O que você vai ajudar uma formiga? E tem hora que o irmão que precisa da sua ajuda é como uma formiga, e você tem que se tornar pequeno, e só torna pequeno quem tem Deus dentro dele. Se não tiver Deus, porque Deus, de grande, ele se fez pequeno, o menor que os anjos. E chegou na terra e falou de João e disse que João era o maior. Dos nascidos de mulher, João era o maior. E ele veio e ele nasceu de mulher também. Mas ele disse, João era o maior. E João veio e testificou dele. É um testificando do outro, porque isso faz parte do corpo. João testificou de Jesus e diz, aí tem um no vosso meio, que é ele que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Ele é quem tem esse poder. Em outras palavras, não adianta vocês esperar em mim, que eu não posso fazer isso. Mas tem um aí que vai fazer isso. Ele está aqui no vosso meio. Ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Bem aqui. E João mostrou que aquele que estava chegando para o ministério era grande, mas era simples. Se vocês não podem conhecer, vocês não podem ver. Tem coisa que o mundo não vê. Temos mais alguma coisa que o irmão Brana fala, que nós temos que aproveitar até chegarmos a esse ponto aqui. O carnal e o espiritual. O carnal vai ser um problema a vida inteira para a palavra, a não entender a palavra. E dentro da igreja, não entender o irmão espiritual. Entende? Nós temos que saber entender todos dentro da igreja. E temos gente de toda classe. A igreja é formada de gente de toda classe. Tem pessoas sábias, tem pessoas indoutas. E você tem que saber trabalhar com todas, ajudar todas, e todas te ajudar, porque nós todos somos de um só corpo. Lembra que nós somos do corpo de Cristo. Ministerialmente, nós somos do corpo Brana nesse tempo final. Há um corpo, uma família. O irmão Brana diz que não é uma denominação, mas é uma família. E nela você não entra, você nasce. Quando você nasce na família, então você tem amor por aquela família. Os outros vai falar, ó, vou ficar quieto. Cala a boca. É sua família. Você se dói por sua família? Agora, essa é a família de Deus, é o corpo de Cristo. A palavra é manifestada. À medida que você dá lugar para a palavra, ela vai manifestando e vai criando força, poder em nós. A própria palavra está se materializando na igreja, como se materializou em William Branham. Entende? Ela foi materializando e ela usou um tempo. O ministério de irmão Branham, desde mocinho até 63, aquilo ali era dando lugar para que a própria palavra venha se materializar. Quando chegou em 63, ali estava a palavra materializada de Apocalipse 10. Deus desceu em carne. O sétimo anjo desceu em carne, porque tinha que estar na carne do profeta. Bom, já temos aprendido isso. Você tem que chegar a Deus para Deus descer com você. Você tem que subir a Deus e Deus descer a você. Irmão Branham subiu na nuvem e Deus desceu nele. Agora a igreja tem que subir naquela revelação. E não é coisa estupenda, difícil. Oh, eu não tenho condição, eu não tenho sabedoria. Não, o indouto sabe disso. O indouto tem condição de ver esta luz. O indouto tem condição de entender a revelação da divindade. O indouto não precisa de ser gente estudada. Ela simplesmente tem que dar lugar para Deus trabalhar, operar através dela. Amém.
Assim também foi com os profetas. Eles tinham o Espírito de Deus habitando neles, e a palavra vinha a eles. Aí se você tem, vamos ver aqui, o profeta já trouxe a mensagem. Se você tem o Espírito Santo habitando em você, a mensagem que o profeta trouxe, ela vai vir a você. Porque a palavra vem ao profeta. E a palavra, que era a revelação dos selos, a revelação das eras, a revelação da deidade, a revelação da semente da serpente, tudo que você tem ali, a revelação dos trovões, a revelação do novo nome, tudo veio ao profeta, porque isso tinha que vir ao profeta. A palavra vem ao profeta. Aí depois, os pastores, os sacerdotes, que são os pastores, os que ministram, eles aprendem com o profeta. É isso que nós temos que fazer. Todos os pregadores têm que aprender com o profeta. Ninguém tem que ensinar o profeta. Nós já estudamos sobre isso. Irmão Brana dizendo, o evangelista não tem que querer ensinar o pastor. E o pastor não tem que ensinar ao profeta. Por quê? Nós temos que aprender de lá para cá. Temos que aprender com o profeta, apóstolo, e aí vem o evangelista, tem que aprender com o profeta. O pastor tem que aprender com o profeta. O mestre, ele é um mestre. Ele não pode ser mestre se ele não aprendeu com o profeta. Ele tem que aprender com o profeta, porque a palavra vem ao profeta. A palavra dos selos vier ao profeta, a palavra dos trovões vier ao profeta, a palavra das eras vier ao profeta, a palavra da semente da serpente veio ao profeta. Agora nós, como pregadores, temos que ir ao profeta e extrairmos dele aquele conhecimento, aquela revelação, que não é um conhecimento humano, mas é uma revelação de Deus vinda num corpo humano, para que nós possamos ouvir, aprender e passar aquilo para outras pessoas. Então, primeiro o profeta recebe a palavra, aí o pastor vai lá e aprende, o evangelista vai e aprende. Agora chega um ponto que cada um quer falar uma coisa. Não, diga o que disse William Branham. Diga, não aumente nem diminua, porque a mensagem do profeta é a Bíblia revelada. Vocês tinham uma Bíblia fechada, mas a mensagem de William Branham é uma Bíblia aberta, é uma Bíblia revelada. E cada crente tem que chegar àquela palavra que já veio ao profeta. Gente, eu não posso falar o que é os trovões, ou o que são os 7 trovões. Eu não posso falar se a palavra não veio ao profeta dizendo o que são. Amém? Vocês estão entendendo? Laodiceia 38. Por que nós falamos o que são os 7 trovões? Alguém diz, eu não sei. Se alguém sabe mais do que eu, e eu andei com o profeta, eu não sei. E se alguém sabe mais do que eu peço para esse alguém orar por mim. Não, é simples. Você não soube porque não parou para ouvir. Mas que está escrito, está. Não tem nada inventado por ninguém. Está escrito. Foi William Branham quem disse. Laodiceia 38. As revelações dentro dos selos são os trovões. Ele diz, os trovões são as revelações contidas nos 7 selos. Pronto. Porque nós, como pastores, evangelistas, apóstolos, mestres, tem que pregar o que para o povo? Tem que pregar o que? A palavra veio ao profeta. A palavra, quando chegou ao profeta, disse para o profeta, aquilo que você revelou dentro dos 7 selos são os trovões. Foi isso que a palavra de Deus veio ao profeta. E havia Anás e Caifás também nos dias do irmão Branham. Havia pastores nos dias do irmão Branham. Irmão Branham consagrou muitos pastores ao ministério. Foi uma bênção. Temos mensagem aí, ele orando pelos pastores que estavam iniciando o seu ministério. É uma bênção isso daí. Agora, toma cada um destes, se estão vivos ainda, ou os que estão vivos, e pergunte, irmão, sabe o que são os trovões? Diz, não, irmão Branham não falou. Não, eu tenho a mensagem dele aqui que ele falou. Ele diz que são as revelações que estão dentro dos 7 selos. É tão simples. Você não pode falar, mas não pode deixar de falar aquilo ali, porque a palavra já veio ao profeta. Amém? Eu queria falar exatamente sobre isso. A palavra vindo ao profeta. Certo? Então, a palavra já veio ao profeta. Você tem que tomar aquela palavra e crer nela.
Então, o pastor vai e ensina aquilo que o profeta diz. Olha, se todos os pastores subissem no púlpito e dissessem, meus irmãos, o cordeiro saiu do trono quando os selos foi aberto. Que foi o William Branham que falou isso. A palavra veio ao profeta Branham dizendo assim, que quando o cordeiro tomasse o livro, ele não era mais mediador. Perguntas e respostas sobre os selos, 190. Foi a palavra que veio ao profeta. Então, se cada pastor fosse na igreja e dissesse, meus irmãos, o cordeiro saiu do trono mesmo. E o trono está fumegando. Porque a palavra que veio ao profeta William Branham foi que o cordeiro saiu do trono e converteu em leão. 105, o intervalo. Tradução de Goiânia. As pessoas deveriam parar, meditar, é verdade. Muito bem, a palavra veio ao profeta. Você está esperando a terceira etapa? Bom, vamos ver o que o William Branham fala. Vamos pegar suas mensagens mais para o final do seu ministério e vamos ver o que ele fala. Então vamos nos ungir dos últimos dias, que esta é segura. Você pode ir noutras mensagens, porque clamas, fala. 207, também ele fala da terceira etapa, que está aqui. Já estava ali a terceira etapa. Agora, você vai nos ungidos dos últimos dias, 262, tradução da voz de Deus, e você já tem a resposta. O que Deus? Qual palavra veio ao profeta? A terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Esta foi a palavra que veio ao profeta. Esta é a palavra que o Anás teria que pregar, que o Caifás teria que pregar. Mas eles não pregam, eles são contra ela. Eles são contra essa revelação. E essa revelação não é de Franca. Franca não tem nada a ver. Franca está só divulgando, repetindo. E se eu puder ser um carbono do profeta nesse sentido, eu serei. Se eu puder repetir o que ele falou, eu repetirei. Vou dizer o que ele diz, porque está escrito na Bíblia também, em Apocalipse 10, 8 a 11, que esse é o nosso ministério da esposa de Cristo aqui na terra, que João estava representando a noiva de Cristo, diz o profeta, e João comeu o livrinho, e eu comi o livrinho, você comeu o livrinho. O que você vai fazer? Vai profetizar outra vez a povos, reis, nações e línguas. Mas falar o quê? Irmãos, você sabe qual a palavra veio ao profeta? A palavra que veio ao profeta diz que a terceira etapa já aconteceu. Foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Você sabe qual a palavra que veio ao profeta? É que o povo pula e grita e não recebe nada porque não conhece o novo nome. E seria revelado nos trovões, primeiro selo 132. Essa foi a palavra que veio ao profeta. Que o povo pula e grita e não recebe nada. Porque não conhece o novo nome. Então você vai na igreja e pergunta, vocês conhecem o novo nome? Não, então é por isso que vocês pulam e gritam. Está recebendo alguma coisa? Estamos recebendo curas. Não, isso não é nada. Isso não é nada. A palavra que veio ao profeta diz, pulam e gritam e não recebem nada, porque não conhecem o novo nome. Se recebe cura, é coisa natural. Isso não é o que Deus estava falando. O que Deus estava mandando para o profeta, dando ao profeta, a palavra que veio ao profeta, é que as revelações dos 7 trovões estavam dentro dos 7 selos. Eram as revelações que o povo tinha que aprender e receber, mas eles não recebem nada disso. Eles recebem cura, como os pentecostais estão atrás de cura até hoje. Mas eles não recebem nada. Qual é o nada que eles não recebem? A revelação. A revelação eles não recebem. Então eles não recebem nada. Pulam e gritam. Mas não recebem nada. Só que eles dizem que recebem porque é cura divina. A Bíblia, o profeta de Deus, o qual a palavra veio a ele, diz que as pessoas não estão recebendo nada, porque não conhecem o novo nome. Aí eles dizem assim, não, o novo nome vai ser depois, do outro lado. Do outro lado? Então quer dizer que você vai conhecer as coisas do outro lado. Para quê? Sendo que as revelações destas coisas é que vai te levar para o outro lado.
E sem essas revelações, você não vai para o outro lado. Não tem pastor que vai, não tem membro, não tem igreja cheia, nem igreja vazia, que vai para o outro lado, sem essas revelações. William Branham disse que nós não recebemos nada, quer dizer, não sabemos o novo nome, não recebemos nada, não recebemos a revelação dos trovões, porque o novo nome será revelado nos trovões. Aí perguntas e respostas, número 4, 78, o desvelar 273 a 278, ele diz, olha, está tudo revelado lá. Os 7 trovões foram revelados nos 7 selos. Então, tudo está ali. É ali onde a palavra que o profeta recebeu, que diz onde está o novo nome. Está nos trovões. Onde estão os trovões? O profeta recebeu a palavra. Está dentro dos selos. Se a pessoa não admite isto, então, o que ela é? É um membro de igreja, é um carnal, está dentro da igreja. É um carnal, crê na mensagem do profeta, mas é pastor carnal, obreiro carnal, evangelista carnal, apóstolo carnal, e assim por diante. Qualquer um de nós, por não podermos receber aquilo, você quer ver o que o irmão Branham usa, o parágrafo 26, 25 em diante, a era de Pérgamo, ele diz, a palavra sempre vem ao verdadeiramente cheio do Espírito. Agora, você tem que notar que palavra que vem hoje. Alguém diz, eu estou cheio da palavra. Mas você está cheio de uma palavra que não é a palavra que Deus está enchendo o povo hoje. A palavra que o povo está enchendo o povo hoje é a revelação dos trovões. É a terceira etapa que Deus está enchendo o povo. Agora, se você está cheio de uma outra coisa, você pensa que está cheio do Espírito Santo. E não é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo está na palavra do dia. A palavra sempre vem aos verdadeiramente cheio do Espírito. Esta é a evidência de se estar cheio do Espírito Santo. Isso é o que Jesus disse que seria a evidência. Ele disse, eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber. São João 14, 16 e 17. Aqui a pessoa para, o mundo não pode receber. Então é isso aí, irmãos. O mundo lá fora, o mundo da televisão, o mundo de ímpio. Não, o mundo é o cosmos, o mundo é o evangélico, o mundo é tudo. Você não pode pensar apenas numa coisa, o mundo é tudo. O mundo não pode receber, porque a igreja está no mundo e ela não pode receber. O crente está no mundo e ele não pode receber. Como que ele vai receber? Ele tem que receber o Espírito de verdade, mas o mundo não pode receber. Se temos coisas do mundo operando em nós, não podemos de maneira alguma receber o Espírito da verdade, que é a palavra do dia. O Espírito de verdade. O parágrafo 26, a era de Pérgamo. Agora sabemos o que é a verdade. A tua palavra é a verdade. São João 17, 17. Novamente, em João 8, 43. Escuta. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Ao entender a linguagem. Meus irmãos, hoje não é dia de entender a linguagem da era de Éfeso, da era de Esmirna, da era de Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia, Laodiceia. Não, por que vocês não estão entendendo a minha linguagem? Eles não entendem a linguagem do profeta quando abriu os selos. Eles não entendem essa linguagem profética. Que tipo de vida eles estão vivendo? Estão no Espírito? Não. Quem está no Espírito, quando o Espírito faz uma coisa, a pessoa que está no Espírito e o Espírito abrindo a palavra, a pessoa está com a palavra aberta dentro dela. Porque ela está no Espírito, ela recebeu o Espírito e a palavra é aberta pelo Espírito e dada ao profeta. Então já foi entregue tudo isso aqui para nós. Olha para você ver. Parágrafo 27, a era de Pérgamo. Você notou que Jesus disse que o mundo não pode receber o Espírito Santo? Bem, neste verso que acabamos de ler, nem também pode receber a palavra. O mundo não pode receber o Espírito Santo, não pode receber a palavra. Por quê?
porque o Espírito e a palavra são um. Então a pessoa não pode receber. Ela diz, eu tenho o Espírito Santo. O Cordeiro saiu do trono, você entende isso? O último eleito entrou e o Cordeiro saiu. Por quê? Se você, eu acho interessante, tem pregadores pregando terceira etapa aí, dizendo que o último eleito ainda não entrou. E dizendo assim, o Cordeiro saiu do trono. Isso é uma controvérsia. Como que você pode dizer que o Cordeiro saiu do trono e o último eleito não entrou, se o irmão Brana diz, no quarto selo 60, que quando essa última semente eleita entrar, é exatamente aí, quando a última semente entra, então o Cordeiro sai. É quando a última semente entra, a revelação vem para nós. Como que você pode pregar que o Cordeiro saiu do trono e o último eleito ainda não entrou? Isso é contrário à mensagem. O Cordeiro tem que ficar no trono até o último. Está na mensagem do profeta. Ele está no trono até o último. Se vocês não podem entender que William Branham foi o último, como está na própria mensagem, você sabe. Quando fala William Branham, sétimo mensageiro. O que é sétimo? Fim. Último. Qual o último dia da semana? É o sétimo. É o último dia. Qual o último mensageiro? É o sétimo. É Branham. Todos os demais já passaram. É o último. O que vocês pensam de último? O último é Cristo. Tem um pregador que veio aí, diz que Deus mandou ele pregar assim. O último é Cristo. Então, mas o último é Cristo, ele está em Branham. Quem é o último agora? É o último. Cristo é o último, é bíblico. Eu sou o primeiro e o último. Só que como o primeiro ele era Jesus e como o último ele não é Jesus. Ele é Cristo, mas não é Jesus, porque ele é Branham. Cristo é unção. Jesus era o corpo. Lá atrás, Cristo estava ali, numa carne, quer dizer, a unção numa carne. Aqui a unção estava noutra carne. Por isso que Jesus Cristo diz, eu sou o primeiro e o último. E o irmão Branham vem dizer, ele não fala nada do meio, porque ele não é o meio. O meio é queda, o meio é levantamento, o meio é restauração. Mas o primeiro é semente e o último é semente. Mas no meio é talo, no meio é borla, no meio é casca. Será que você não entende o caminhar da semente? É isto. Por que vocês não podem entender a minha linguagem? Agora eu estou pregando que o Cordeiro saiu do trono e diz, cuidado com Osmar. Não, você não está entendendo o profeta, filho. Foi o profeta que recebeu essa mensagem, eu estou só falando outra vez. Mas quem recebeu? A palavra não veio a Anás e Caifás. A palavra não veio a pastores. A palavra vem ao profeta, pois veio a João e veio a William Branham. A palavra veio ao profeta. Agora, qual palavra veio ao profeta? A palavra que veio a João foi Jesus Cristo em carne. A palavra que veio ao profeta foram os trovões. Os trovões vieram ao profeta. Aquela era a palavra do dia. O sétimo selo veio ao profeta e ele voou para mim. Leia a própria mensagem do sétimo selo 201. Diz que aquele sétimo anjo diz, voou para mim. E o que era Branham? Ele era o profeta. E olha que a palavra do sétimo anjo, do sétimo selo, e era aquele sétimo anjo da constelação, diz o parágrafo 152 do sétimo selo. Era aquele anjo quem tinha o sétimo selo. E no 201, 202 diz, e voou para mim. A palavra voa no lugar certo. O sétimo selo voou para o sétimo anjo. Encarnou no sétimo anjo. Vou repetir isso sim, não tem jeito, tem que repetir. Você precisa ver estas coisas acontecendo, Cristo descendo e pisando na terra e no mar, e o sétimo anjo da constelação descendo e se materializando. Amém. Bom, você notou que Jesus disse que o mundo não pode receber o Espírito Santo? Por quê? Eles não entendem a linguagem. Lá no início, irmãos, os pentecostais não entenderam a linguagem de nós, os pregadores, que pregávamos que Jesus Cristo era Deus. E que pregávamos mais ainda
que Deus mandou um profeta. Eles não entenderam nossa linguagem. Foi pouca gente que entendeu e foi crendo. Ele diz, mas Deus mandou um profeta mesmo. Foi entendendo a linguagem e creu. Entendeu o batismo e batizou. Agora o povo, a hora que esse povo que ouve os CDs perceber e que Deus abriu os selos e deu para o profeta, porque a palavra vem ao profeta, e os selos só tinha que vir ao 7º anjo, porque a Bíblia diz em Apocalipse 10:7 que Deus falaria apenas com o 7º, revelaria ao 7º anjo o seu mistério. Então, quando eles perceberem, espero que não seja tarde demais, eles estão muito amarrados em companheirismo. As irmãzinhas da igreja, muito amarradas no companheirismo da família pastoral, dos irmãozinhos, dos churrasquinhos. E agora a palavra chega, e como que eu vou fazer? Se eu creio, meu pastor não crê, o irmão fulano também não crê. Não, Deus está tratando com você. Se você está entendendo a linguagem, quem vai responder é você. Quem vai ser chamado de falso lá no final, hipócrita, é você. Porque foi você que entendeu a linguagem. Porque ele diz aqui, por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir. Ouvir é crer a minha palavra. Não pode ouvir, porque quando você crê, você ouve com prazer. Mas se você não crê, como que vai poder ouvir? Não pode ouvir. Mas por que não pode ouvir? Porque não entende a linguagem. Eles não entendem a linguagem do cordeiro sair do trono, último eleito entrar. Eles não entendem a linguagem do novo nome. O novo nome era tão simples, era que Deus veio em carne há 2000 anos atrás, chamou Jesus, e ele diz, olha, nos dias idênticos aos dias de Noé e de Ló, o Filho do Homem estará manifestado na terra outra vez. Aí era um outro nome. E quando o Filho do Homem manifestou em brana. E falou para ele mesmo, quantos picos tem aquela montanha? Ele disse, tem 7. E Deus falou para ele, quantas letras tem seu nome? Ele disse, tem 7. E começou a soletrar o Marion, soletrar o Brana. Por quê? Ele conhecia isto. Era um sinal eterno que Deus deu. Deus falou para ele, te dou um sinal eterno. Era o nome naquele dia, que nem o pai de irmão Brana, Charles Brana, não tem H no nome, é Brana sem H. Mas quando chegou no irmão Brana, é o único da família que recebeu um H. Alguém não sabe por quê, porque só esse que foi desse jeito, porque ele é diferente. E por que o irmão dele morreu bebendo, ou num desastre? Porque o pai dele morreu bebendo. E porque ele é evangélico, porque ele não bebe. Porque ele vem de um homem que tinha um alambique. E agora Deus diz para ele, nunca bebas, nem fume, nem desonre o teu corpo com coisa alguma, porque eu tenho um trabalho futuramente para você. Por que Deus não escolheu o filho de alguém que não bebia? Porque Deus escolheu o filho de um bêbado. Você vê como Deus trabalha. Isso é tropeço para as pessoas. Por que Deus não falou para o irmão Brana que aqueles mexicanos bêbados vinham na pista dele, ia bater no carro dele, sendo que o irmão Brana era profeta? Por que Deus não falou? Porque Deus já queria levá-lo mesmo, era a hora de levá-lo. E aí, isso daí é para causar escândalo para as pessoas. Aí elas ficam, se ele fosse profeta, ele saberia que aqueles mexicanos que vinham bebendo cerveja e com um farol apagado dentro da pista do irmão Brana, onde ele vinha, na contramão, os mexicanos iam, e assim mesmo Deus não avisou, era a hora. Por que Billy Paul não bateu? Por que teve que bater? Era o irmão Brana. Era o irmão Brana, era a hora. Era para ficar isso no ar, para as pessoas não saberem o que fazer. O eleito sabe. Porque Jesus morreu no Calvário, a pena capital romana, maldito que é pendurado no madeiro, e ele pega e morre exatamente na pena pior do dia. Porque não escolheu outra coisa, outra morte para o Filho de Deus. Tinha que ser a pior. E não tem coisa pior do que morrer de acidente para um profeta que conhece o coração das pessoas, sabe o que vai acontecer no futuro e daqui a pouco morre de acidente. Não tem coisa pior.
É exatamente onde Deus trabalha. É naquilo que é pior, que ele vem e passa e morre. Diz, deixa eles escandalizar. Os meus filhos não vão escandalizar, os meus filhos sabem o que é isto. Amém? Agora, o que vamos falar de obras da carne e frutos do Espírito? O melhor é a palavra veio ao profeta. Certo? O melhor é a palavra veio ao profeta. Quando a palavra não veio a Caifás, a Anás, eles estavam esperando. Eles estavam esperando que a palavra viesse a eles. Mas seria Deus contrário à sua própria palavra se mandasse sua palavra para Anás e Caifás. Tem pastores esperando que a palavra venha a eles. Tem doutores esperando que a palavra venha a eles. Estava vendo aí, doutor PhD. E ele diz que a palavra vai vir a ele. Agora a palavra vem ao profeta. A palavra vem ao profeta desde o nascimento. Por que para esse outro aí, que diz ser um profeta depois de irmão Branham, por que não mostra estes frutos de profeta? Sinais proféticos. Porque não combina, porque não dá certo com a palavra. Deus já mandou que tinha que mandar. Não adianta agora um pastor levantar, porque os Anás e Caifás estão esperando aí. Até eu ficava esperando que a palavra viesse lá do centro-oeste do Brasil. Eu estava esperando também. Mas tem que vir daí, tem que vir. Porque, aí Deus vem e mostra. Não tem que vir daí. Tem que vir da onde eu mando. A minha palavra só falo com o meu profeta. Vai atrás desta palavra. Onde está a palavra profética? Você vai atrás. Eu já falei com o meu profeta. Os trovões eu já dei para o meu profeta. A terceira etapa já dei para o meu profeta. Eu saí do trono no tempo do meu profeta. É tudo isso que já cumpriu lá atrás. Então eu tive que buscar lá atrás. Não buscar no conhecimento de pastores de Anás e Caifás. Eles estão esperando, os próprios membros estão esperando. Olha, se o meu pastor receber essa revelação, então a gente vai ver, né, se a gente recebe. Mas só se o meu pastor receber, não, seu pastor Anás e Caifás, Deus não fala com ele, Deus fala com o profeta. Agora tem que ter pastores que não estejam preocupados como Anás e Caifás e que eles são os principais e que Deus tem que passar por eles. Quando os luteranos pensaram que Deus tinha que passar por eles, Deus levantou Wesley. Quando os wesleyanos pensaram, Deus agora só pode fazer passando por nós, porque nós trouxemos uma mensagem de santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Deus levantou os pentecostais. Quando os pentecostais se incharam, então nós curamos enfermos, expulsamos demônios, Deus nos deu o maior ministério, maior do que Lutero, maior do que Wesley, Deus deu para nós. Deus levantou Branham. Quando chegou um tempo que o povo do irmão Branham ficava esperando uma grande coisa, Deus estava revelando os trovões e eles não estavam vendo. O sétimo selo é um selo que cumpre secretamente. 162 do sétimo selo. O sétimo selo é um selo que obra em silêncio. Estava acontecendo naquela hora. O sétimo selo obrando, quer dizer, ele estava acontecendo naquela hora e as pessoas não estavam percebendo o sétimo selo. Meus irmãos, Deus nos dê graça para ser humilde e ver que a palavra já veio ao profeta. Não vai vir trovões para William Branham na ressurreição. Não vai vir terceira etapa para William Branham na ressurreição. Não vai vir novo nome para William Branham pregar para nós na ressurreição. Não, já foi pregado. Já aconteceu. E para ser mais claro para você, até a ressurreição já aconteceu. Só está faltando eles saírem das tumbas. Mas o eleito já tem a sua ressurreição garantida. O penhor da minha ressurreição é eu crer que Deus veio no Monte Pôr do Sol, quando as pedras estavam revolvendo, a montanha rebentando lá em cima e pedra caindo por todo lado. Aquela era a hora da ressurreição. Tem crente esperando isso? Mas vai em São Mateus capítulo 27, verso 50 em diante, que você vai aprender que nos dias de Jesus Cristo, quando ele morreu, os túmulos se abriram, mas os corpos dos santos só saíram depois que Jesus saiu. Então nós temos que saber que os sepulcros já estão abertos. O eleito não tem que ficar com medo, não. O eleito, ele vai morrer ainda, ele já tem a sua ressurreição garantida. Ele não tem que preocupar, já está garantido.
Eu vou ficar doente ainda e eu já tenho uma promessa, eu já estou sarado. O Cordeiro já saiu do trono, não tem sangue mais para me perdoar, eu já fui perdoado. Qualquer coisinha que eu fizer aí na frente, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, já me purificou de todo pecado. Eu não vou atrás de praticar, Deus sabe que você, como eleito, eleita, não vai atrás de prática do pecado, por isso o sangue já foi oferecido a seu favor, e o Cordeiro já até saiu do trono, e o trono está fumegando, e ele está no outro trono agora, que é o trono de vencedor, que é Apocalipse 3, 21 e 22. Amém. Aonde a gente vai com isso? A palavra veio ao profeta, não a Anás e Caifás. Você quer que a palavra venha ao pastor fulano de tal, que é um grande personagem do Brasil? Não, a palavra já veio ao profeta. Se esse grande pastor do Brasil, na mensagem, não for lá e pegar as revelações que Deus deu ao profeta e pregar para nós, pregar para vocês, todos estarão perdidos. E agora é hora, crente, se o seu pastor não vai, vai você. Eu estou esperando o meu pastor, porque, se o meu pastor não pregar para mim, então Deus vai cobrar dele. Você não tem vergonha de falar isso? Deus não vai cobrar do seu pastor, não. Deus vai cobrar de você, por que não entendeis a minha linguagem? Deus vai perguntar, mas você estava entendendo quando aquele homem estava pregando, aquele homem que você chamava de esquisito, quebrou o CD dele, queimou. Você estava entendendo, sim. Mas meu pastor, não tem nada a ver com o seu pastor, eu trato com o gentil individualmente. Eu não trato com pastor e membro, não. Eu trato só com membro, ou só com pastor. Isso é que Deus faz. Mas eles ficam tudo agarrados no pastor. É o que Deus fala para o pastor. Porque está escrito na Bíblia, obedecei vossos pastores. Está escrito na mensagem Cristo, mistério de Deus revelado, parágrafo 80 em diante. Amai vossos pastores. Na Bíblia também está escrito. Amai vossos pastores. Então eu não posso fazer outra coisa, senão eu tenho que ficar com o meu pastor e amando. Por que você não ficou na Santíssima Trindade e amou seu pastor trinitariano? Por que você saiu de lá? Hein? Falta de coragem. Perdeu a força, abutre. Você caminhava com a águia, mas não está dando conta mais, porque não ouvis minha linguagem? Vocês não podem entender essa linguagem? Caminhou um certo ponto, mas depois subiu no poste telefônico, diz o profeta, e só fica no telefone conversando com o irmão. No telefone. Você ouviu o que o fulano falou? O que o Beltrano falou? Ouviu? Tudo abutre. A águia diz, não, o profeta já falou isso, é verdade, é o profeta que falou. Mas meu pastor, não tem nada com o pastor não, é o profeta. A palavra veio ao profeta, sendo Anás e Caifás sumo sacerdote, a palavra veio ao profeta, e aquele sumo sacerdote era melhor que muitos de nós. Se for procurar na minha geração, para eu ter 4 gerações para eu ser pastor, eu não servia nem para varrer rua. Se for procurar as gerações desses pastores, mês da mensagem, também não ia servir nem para varrer rua. Anás e Caifás era melhor do que nós, a família dele, o lar dele, o pai dele, o avô dele, o tatara dele. Era melhor do que nós. E a palavra não veio a ele, porque não vem. Agora, pastores vivendo contrário à palavra, fazendo a coisa contrária à palavra, não amando mais a palavra, amam mais as coisas do mundo, ama mais os dízimos que recebe do que a palavra. Com medo de perder irmãos que dá dízimo, eles não pregam a palavra. Se eles tivessem coragem, como teve o William Branham, ele diz, eu prefiro comer bolacha de sal na beira de um riacho, do que ficar sem pregar a verdade. Vou pregar a verdade ainda que eu coma bolacha de sal na beira de um riacho. Mas não vai ter ninguém para me ajudar. Não importa, o que manda é a palavra. Eu tenho que pregar a palavra. A palavra veio ao profeta, e eu vi que essa palavra veio ao profeta. Os trovões foram revelados nos 7 selos.
Está lá a mensagem, Laodiceia 38. Perguntas e respostas 478. O que você quer mais? Do Desvelar de Deus 273 a 278. O que quer mais? 262, os ungidos dos últimos dias. A terceira etapa foi. Agora ficar esperando William Branham para isso? Não, a palavra já veio ao profeta. Alguém diz, não, o profeta ainda vai trazer revelação de trovões, terceira etapa, tudo pondo a igreja numa expectativa futura. Não, pode passar medo na igreja agora. Pode falar para ela que não vai vir mais nada. Agora não vai vir mais nada. Você tem que viver com o que já veio. Você tem que receber o que já veio. Deus manda ao profeta primeiro. Deus dá a palavra ao profeta. Pastor, não vai vir mais nada para você. Se você não for buscar lá onde o profeta recebeu, a sua igreja vai ficar sem força, sem vida. Cheia, mas sem vida. É como um gordo, que parece um balão. Não pode nem encostar, porque está mole, não está aguentando nada. Esse é o tipo de igreja que tem hoje. Se fala um pouquinho na palavra, se põe nervosos, agitados. Falta da revelação. Diga, Senhor, me converta a esta palavra. Eu creio nela. A palavra veio ao profeta. Amém? Como Deus muda a coisa, né? Outro dia vamos falar sobre obras da carne e frutos do Espírito. Hoje foi a palavra veio ao profeta. Obrigado, Senhor. Nós cremos. Não estamos aqui na expectativa de um grande poder vindo, porque ele já veio. Nós estamos com este poder agora que veio. Nós estamos. Era como o povo no dia de Pentecostes, Senhor. Passou Pentecostes, eles ficavam esperando o Espírito Santo cair. Não, já caiu no Pentecostes, não vai cair mais. Já foi derramado. E o que o Senhor tinha que derramar nesses últimos dias, o Senhor derramou sobre o povo. O Senhor derramou esse Espírito Santo sobre o seu povo, através da mensagem do sétimo anjo. Desceu sobre nós a chuva serôdia, desceu sobre nós a chuva temporã, e o seu profeta diz que esta chuva serôdia é fé para o arrebatamento, é revelação dos trovões. Obrigado por tudo isso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Desperta este povo que não é meu, é seu, e eu estou aqui para ajudá-los, mas desperta esse povo, Pai, para se decidir e não ficar com o umbigo preso em pastor, em igreja, em companheirismo, mas se prender na palavra de onde eles nasceram. E se não nasceram, se o umbigo não é da palavra, então deixa eles ficar com esse umbigo preso no pastor e também nas famílias, em nome de Jesus Cristo. Mas eu quero me prender onde o meu umbigo está preso na palavra. Eu sou filho da palavra, então o umbigo está preso na palavra, em nome do Senhor Jesus. Obrigado por tudo. Amém, Senhor. Amém. Nunca me deixes esquecer do teu amor, Jesus, antes que eu possa engrandecer. Leva-me até a cruz.
Deus abençoe os irmãos que estão conectados conosco aí por todo o Brasil. Irmão Alain e família, irmão Osias, São José dos Campos, São Paulo. Irmão Paulo, Cleide, Valtencir, Valdeir, Giovana, Vicente, Dulce. Irmão Paulo, Juiz de Fora, Minas Gerais. Irmã Luzia, Vista Alegre, Minas Gerais. Irmão Gilberto e família. Irmã Enar Leal, Gravataí, Rio Grande do Sul. Irmão Celso e família. Irmão Manuel e família. Irmão Weber e família, Salvador, Bahia. Irmão Juarez, irmão Dilson, irmão Manuel, Passos, Minas Gerais. Irmão Márcio e família, Conceição da Barra, Espírito Santo. Irmão Lorival, irmã Ruth, irmão Antônio Carlos e família, Batatais, São Paulo. Tabernáculo Brana, São Joaquim da Barra. Deus os abençoe. A irmã Luzia, irmão Osvaldo, irmã Amélia, ouvindo em casa também em São Joaquim da Barra. Deus abençoe irmão Sandro e família, irmão José Castro e família, Criciúma, Santa Catarina. Irmão Moacir e família, pastor Paulo e família, pastor Fuque e família, irmã Adriana e família, Londrina, Paraná. Irmão Paulo, irmã Dione, irmã Priscila, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Irmão Carlos, irmão Lendina, irmão Alisson e Sara, Santa Catarina. Irmão Isaías e família, irmão Tiago, irmão Samuel, irmã Sara Álvares Machado, São Paulo. Irmão Dirceu e família, Paranaguá, Paraná. E pastor Nilson e família, Colombo, Paraná. Irmão Silvio e família, Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul. Irmão Jomar e família, Eldorado, Rio Grande do Sul. Irmão Otacílio de Andrade e família, Vitória, Espírito Santo. Irmão Ney e família, Arara, São Paulo. Irmão Mesquita e família, irmão José Dolari, Curitiba, Paraná. Irmão Abadi e família, Araguari, Minas Gerais. Irmão Dorival e família, irmão Cláudio e família, Franca, São Paulo. Deus vos abençoe. Irmão Thomas em Calgary, Canadá. Deus abençoe todos vocês. Irmão Carlos Eliel. De onde é, irmão Eliel? João Pessoa, Paraíba, irmão Carlos Eliel. Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado por estar nos acompanhando através da internet. Muito obrigado a todos vocês do Brasil, do Canadá, por toda parte. Meu abraço, uma boa noite e, se Deus quiser, estaremos na próxima reunião. Amém? Boa noite, Brasil!